torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Não se esqueçam, se inscreva no meu canal, toque o sininho para manter informado. Gente, estou passando aqui nessa terça-feira, né? Nessa manhã, eu fiz uma live no domingo pós-jogo e já falei sobre essa torcida maravilhosa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa torcida que apoiou esse time do começo ao fim, que carregou esse time nas costas. Essa torcida que não abandonou em nenhum momento esse time horrível. O nosso time é horrível. A única coisa que eu fiquei triste em todo esse campeonato foi que nós criticamos os jogadores, com certeza, criticamos, os jogadores são horríveis, mas é o que menos tem culpa nessa trajetória toda desse campeonato brasileiro da Série B, que nós acabamos aí de disputar. Lá atrás, quando começou o campeonato, eu falei que esse time que nós íamos disputar o campeonato não seria um time para nós pensarmos em voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse time é horrível. Eu falei lá atrás que nós íamos bater cabeça com esse time. E foi o que aconteceu. O campeonato inteiro nós sofremos direto. O time não fez uma partida boa. Os jogos que nós ganhamos um pouquinho mais elástico, jogamos mal, a verdade é essa. Acho que foi aquele jogo contra o Náutico. E o resto dos jogos no campeonato inteiro foi sofrência. Sofremos mesmo. Um clube como o Vasco da Gama não pode passar pelo que passou. Daqui para frente, vamos torcer. Eu fui contra a SAF, fui contra a venda do Vasco, continuo ainda não acreditando, mas como eu sempre falei, depois que compraram, eu não estou apoiando, mas se eles fizerem alguma coisa pelo nosso clube, se eu ver que está, pelo menos, brigando para botar um time aí para a gente disputar o campeonato que vão vir seguidas aí, né? Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Eu vou pedir desculpa e vou me retratar. Mas enquanto não acontecer isso, eu acho que não vou acreditar. Tá aí, ó. Nós temos aí quase 80 dias para o começo do Campeonato Carioca. A primeira providência que nós temos que tomar é contratar um técnico, né? Porque há quanto tempo que nenhum técnico que passou pelo Vasco teve a liberdade de falar, eu quero esse, quero aquele, porque todos os técnicos que passaram pelo Vasco, o time já estava formado. Quem contratava é aqueles caras que estão lá dentro do Vasco, que trouxeram ano passado aquele time horrível, e esse ano trouxeram esse time horrível. Não culpo os jogadores, eu culpo essa diretoria das duas gestões que passaram pelo Vasco. A do Campelo, que infelizmente ele até tentou alguma coisa, mas o sistema não deixa, e aconteceu o que aconteceu, e depois entrou esse golpista aí lá no Vasco. O golpista que não fez nada pelo clube e que entrou na intenção de destruir o Vasco, como ele mesmo falou, e muita gente ainda acredita nesse cara. A torcida foi lá, cantou um pagodinho com ele, e o cara que destruiu o nosso clube, o pior presidente que passou pela história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Na minha opinião, foi o pior presidente que passou pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, nós estamos aí numa reformulação, né? Eu fiquei triste,
Porque todo mundo falou que quando entrasse aí a 771, todo mundo, cada um fala uma coisa, que essa cambada ia sumir do Vasco. Mas essa cambada está lá dentro do Vasco ainda. Ah, que eles têm os 30%, eles estão lá dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, para mim, eles têm até participação junto com essa cambada aí que entrou no Vasco aí, essa 777. Eu vou te dizer por quê. Porque ninguém leu o contrato. Quem diz que lá no contrato não está lá, ó, Salgado, Osório, Otto Carvalho, não poderão ter uma participação ainda nessa empresa. Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Ano que vem nós temos a eleição para presidente do clube, né? Desses 30% aí, clube associativo. E vamos torcer para as pessoas que querem o bem do Vasco entrar lá e mudar tudo. A turma que entrar lá tem que mudar tudo. E nós podemos ter um pouco mais de confiança nessas pessoas que dirigem o Vasco. Porque essa empresa que está aí, a 777, eu não confio porque o cara está lá nos Estados Unidos, o cara não conhece nada de Brasil, não conhece nada do futebol brasileiro. O cara botou um senhor que é mulambo dentro do Vasco, o cara que está dentro do Vasco, comandando o Vasco, é um mulambo. O nosso diretor de futebol lá, o Paulo Prates, para mim não passa credibilidade nenhuma, e ainda nós temos lá o Carlos Brasil, né, que está lá dentro do Vasco. Imagina que esses caras contratando jogadores para a Série A do Brasileiro. Imagina esses caras contratando jogador para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esses caras que já têm, principalmente o Carlos Brasil, que tem um currículo de 2 anos contratando só bagaça para o Vasco. Ah, mas não tinha dinheiro, o Cruzeiro não tinha dinheiro e o Cruzeiro contratou as peças certinhas o Cruzeiro contratou e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, gente, eu estou aqui, hoje eu vim fazer esse vídeo para bater palma para essa torcida, que essa torcida que foi a camisa 12 do Vasco. Essa torcida que, na minha opinião, trouxe o Vasco para a primeira divisão. Essa torcida que lutou do começo ao fim, aonde o Vasco estava, em todo o Brasil que o Vasco foi jogar, a torcida acompanhou. Nossa torcida acompanhou esse time horrível. Todo mundo sabendo que o time era um time fraco, mas a torcida estava lá querendo fazer tudo para o Vasco voltar para a primeira divisão. Então eu bato palma a todos os momentos para essa torcida maravilhosa, essa torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, que acompanhou esse time, que incentivou esse time nos piores momentos do Vasco da Gama. E outra coisa que eu vou falar para você, nós agora vamos cobrar dessa diretoria aí que está aí dentro, esses caras aí, porque eles têm que formar um time. Aquele vice-presidente lá do Vasco, lá, o Lava Jato, ele falou que ano que vem, com a vinda da 777, nós ganharíamos tudo. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Mundial. Então, eu vou cobrar, como outros amigos de canais aí também vão cobrar com certeza. Não vamos ficar fazendo especulações. Aqui no meu canal eu não faço especulações que é o técnico que já está chegando, é o jogador que está chegando. Aqui eu só falo depois que o jogador chegar, assinar e vestir a camisa. Mesma coisa é o técnico. Então, gente, estamos nessa expectativa grande aí. Nós, como eu falei, tem quase 80 dias aí para essa cambada que está lá dentro do Vasco. Eu falo a cambada, 777, os 30% lá, aquele Osório, Salgado, Otto Carvalho, aquela cambada toda.
que destruíram o nosso Vasco, e eles agora têm essa oportunidade de fazer um time, pelo menos, para nós disputarmos o Campeonato Carioca, o Brasileiro. Não é para ficar no meio da tabela não, porque o Vasco tem que entrar para ganhar. O Vasco tem que entrar em todas as competições para ganhar. Quem conhece a história do Vasco sabe disso. Nós temos que entrar para ganhar. Então, eu estou aqui na expectativa de quem esses caras vão trazer para técnico, e por ali a gente já vai saber qual é a intenção deles. Por ali nós já vamos saber qual é a intenção deles. E esse técnico indicar os jogadores. Pode dar errado, mas pode dar certo. Mas é por esse caminho que nós temos que começar. O técnico que assumiu o Vasco, que é a primeira contratação que tem que fazer, é o técnico, e o técnico apontar os jogadores que ele acha que tem que vir para o Vasco. É isso que eu concordo. Apesar que tem muito técnico aí que traz aquele bagaço, que é amigo dele, que gostou do garoto, gostou do sei o quê, isso acontece também. Então, o Vasco já não está mais nesse ponto de ficar pensando em quem vai vir. Tem que vir jogador de qualidade e começar agora. Começar a contratar o técnico essa semana e começar a trazer os jogadores para fazer a pré-temporada e para jogar o Campeonato Carioca. Porque eu não quero passar mais vergonha, a torcida do Vasco não aguenta passar mais vergonha. No Campeonato Carioca a gente já tem que estar com o time para disputar de pau a pau com os nossos adversários. Mas bato palma para essa torcida, como eu falei, que incentivou e vai continuar incentivando. E olha, torcedor do Vasco, nós não somos 18, 20, 25 milhões não. Nós somos 30 milhões de torcedores. Vocês viram por onde nós passamos no Brasil, a nossa torcida é fantástica. A nossa torcida briga mesmo. Nós somos 30 milhões de torcedores. Um abraço aí para todos, saudações vascaínas e uma excelente terça-feira. Fiquem na paz. Hoje à noite terá uma live no canal Roberto Vascaíno. Um abraço para todos e uma boa terça-feira.